Oi pessoal, boa tarde. Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão dos assuntos que a gente viu em geometria, certo? Para que vocês possam estar preparados para realizar as avaliações bimestrais de vocês na próxima semana. Os assuntos que serão cobrados de vocês nas avaliações bimestrais de geometria serão volume, e aí em volume a gente viu o volume do cubo e o volume do paralelepípedo, certo? Unidades de medida de volume e transformação ou conversão de unidades de medida, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o que é volume, né? A gente pode definir o volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância, beleza? Então, agora, indo para revisando agora o volume do cubo e o volume do paralelepípedo. A gente viu que o volume ele é calculado multiplicando as três dimensões, né? Comprimento, largura e altura, certo? No cubo, como todos os lados são iguais, então eu vou multiplicar A vezes A vezes A, obtendo A elevado ao cubo, beleza? E o volume do paralelepípedo da mesma forma. A gente vai multiplicar as três dimensões dessa figura. O comprimento, a largura e a altura, beleza? Como num paralelepípedo as dimensões elas estão diferentes, então a gente vai ficar, se eu chamar o comprimento de A, a largura de B e a altura de C, a gente vai multiplicar essas três dimensões. Então a gente vai ficar com A vezes B vezes C, beleza? E agora as unidades de medida de volume. A gente viu que quando a gente fala de volume, certo? A nossa unidade de medida sempre vai ser elevado a 3, certo? Sempre vai ter esse cúbico aqui acompanhando a nossa unidade de medida, certo? Porque estamos falando de volume. Então, essa observação ela é muito importante, certo? Quando vocês calcularem o volume de uma figura, certo? A unidade de medida, vocês não podem esquecer de elevar ela ao cubo, beleza? Então, a gente tem quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, certo? Então, novamente, sempre que falarmos de volume, a unidade de medida ela vai ser elevada ao cubo, beleza? Então, vamos lá. A conversão, certo, de unidades de medida de volume. Como que a gente converte uma unidade em outra unidade, certo? Aqui eu coloquei um esquema, certo, para facilitar para vocês. Então, supondo, certo, que eu tenho 1 metro cúbico e queira passar para decímetro cúbico. Como que eu faço? Eu vou multiplicar por 1000, certo? Então, 1 metro cúbico é igual a 1 vezes 1000, é 1000. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, certo? E se eu quiser passar 1 metro cúbico para decâmetro cúbico, como que eu faço? Eu vou dividir, certo? Por 1000. Então, 1 dividido para 1000, certo? Eu fiz esse exemplo também na aula passada, certo? 1 dividido para 1000. Essa vírgula que está aqui atrás do 1, ela vai andar 3 casas decimais, certo? Então, vai ser 1, 2, 3, certo? Então, eu vou ficar com 0,001. Então, 1 metro cúbico é igual a 0,001 decâmetro cúbico, beleza? E dessa forma, a gente realiza essas conversões utilizando essa tabelinha, beleza? A gente sempre vai ver, eu estou em metro cúbico, eu quero passar para centímetro cúbico, então eu vou ter que multiplicar por 1000, quantas vezes? 2 vezes. Então, vai ser 1000 vezes 1000, certo? E da mesma forma aqui, se a gente quiser passar metro cúbico para quilômetro cúbico, então a gente vai ter que dividir por 1000 quantas vezes? 1, 2, 3. Então, vai dividir por 1000, depois divide por 1000 de novo, e depois divide por 1000 novamente. Beleza? Então, vamos lá. Agora, certo, eu vou resolver alguns exemplos com vocês, e depois eu vou passar uma atividade para casa, certo? Para que vocês possam exercitar, realizar outras conversões de unidade de medida, para que vocês possam praticar mesmo, beleza? Então, vamos lá. Qual o volume
ocupa uma pilha de 1,5 dúzia de tábuas se cada uma delas mede 15 centímetros de largura, 3 centímetros de espessura e 340 centímetros de comprimento, certo? Então, como a gente quer saber o volume, certo, dessas tábuas, primeiro a gente calcula o volume de uma tábua e depois a gente multiplica por 1,5 dúzia. Então, vamos lá. O volume de uma tábua vai ser 15, que multiplica 3, que multiplica 340, beleza? 15 vezes 3 é igual a 45 vezes 340. Então, vamos fazer isso aqui, ó. 340 que multiplica 45 será igual ao seguinte: 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 4 é 20, então vou colocar o 0 e subir o 2. 5 vezes 3 é 15, mais 2, 17, certo? 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 4 é 16 e sobe 1, 4 vezes 3 é 12, mais 1, 13, certo? Somando isso, a gente vai chegar no seguinte: 0, 0 mais 0, 0, 7 mais 6 é igual a 13, certo? E sobe 1. 1 mais 1 é 2, mais 6, desculpa, 1 mais 1 é 2, mais 3 é 5, e desce esse 1 aqui, certo? Então, a gente chegou em 15.300 centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos, Bi? 15.300 centímetros cúbicos. Por quê? Ó? Aqui é 15 centímetros, aqui é 15 ou 3 centímetros e aqui é 340 centímetros. Centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado. Centímetro quadrado vezes centímetro é igual a centímetro cúbico, beleza? Isso daqui é o volume de uma tábua, certo? Só que ele diz que tem uma pilha de 1,5 dúzia, certo? 1 dúzia significa dizer que são 12. E meia dúzia são 6. Então, ao todo, a gente tem 12 mais 6, ou seja, 18 tábuas, certo? Então, esse 15.300 eu ainda vou multiplicar por 18, para mim saber qual o volume que ocupa essa pilha toda de tábuas, beleza? Então, vamos fazer isso. 15.300. 15.300 multiplicado por 18, certo? Vai ser o seguinte: 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 3 é 24. 8 vezes 5 é 40. Mais 2, 42, certo? E 8 vezes 1 é 8, mais 4 é 12. E aí, 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 5 é 5. E 1 vezes 1 é 1. Somando isso aqui, a gente vai ficar com o seguinte: 0, 0 mais 0, 0. 4 mais 0, 4. 2 mais 3 é 5. 2 mais 5 é 7. E 1 mais 1 é 2, certo? Então, ao todo, certo? Essa pilha de tábuas, ela ocupa um volume de 275.400 centímetros cúbicos, beleza? Então, aqui eu coloquei o cálculo mais organizado, certo? Eu calculei o volume de uma, depois eu multipliquei por 18, certo? E cheguei no volume total da pilha, certo? Agora, passando para a nossa segunda questão, ela diz o seguinte: em um depósito de 8 metros por 3 metros por 2 metros, colocaram 60 caixotes iguais. Qual o volume de cada caixote? Certo? Então, primeiro a gente precisa calcular o volume desse depósito, certo? E depois a gente vai dividir por 60. Por quê? Porque nesse depósito estão 60 caixotes iguais. Como o volume desses caixotes são todos iguais, se a gente dividir por 60, a gente encontra o volume de cada caixote, beleza? Então, vamos lá.
o volume será igual a 8, que multiplica 3, que multiplica 2. Tranquilo? Então, vamos lá. 8 vezes 3 é igual a 24. E 24 vezes 2, certo? 24 vezes 2, vamos lá. 2 vezes 4 é 8 e 2 vezes 2 é 4. Então, o volume desse depósito é igual a 48 metros cúbicos. Por que metros cúbicos, Bia? Porque aqui é 8 metros, 3 metros e 2 metros. Metro vezes metro, metro quadrado vezes metro, metro cúbico. Beleza? Então, 48 metros quadrados, 48 metros cúbicos é o volume desse depósito, onde foram colocados 60 caixotes iguais. Como eu quero encontrar, né, o volume de um caixote só, basta que eu divida esse volume aqui por 60 e eu vou, que é a quantidade de caixotes, que aí eu vou encontrar o volume de cada caixote desse, certo? Então, 48 dividido por 60, a gente vai fazer isso agora, certo? Vamos lá. Vou colocar bem que assim, 48 dividido por 60. Então, vamos lá. O 48 ele é menor que o 60, então não vou conseguir dividir. Então, eu vou lá, eu vou colocar o 0 e a vírgula e acrescento o 0 aqui. Agora, 480 dividido para 60, eu consigo realizar essa divisão, certo? E aí, eu vou colocar aqui 8. Por quê? Porque eu sei que 6 vezes 8 é igual a 48, certo? Então, vamos lá. Como eu quero 8 vezes 60, certo? Então, isso aqui vai ser igual a exatamente 480, certo? E aí, 480 menos 480, eu zero aqui. Então, eu cheguei no final que cada caixote desse que foi colocado nesse depósito, ele tem um volume de 0,8 metros cúbicos. Beleza, pessoal? Cada caixote desse é igual, tem um volume igual a 0,8 metros cúbicos. Tranquilo? Então, pessoal, eu coloquei aqui o cálculo mais organizadinho para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, pessoal, eram essas as questões que eu tinha para comentar com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, beleza? Eu vou deixar uma atividade para vocês, para que vocês possam realizar outras conversões, certo? E exercitarem mesmo, praticarem bastante, tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. Eu desejo uma ótima tarde para vocês e uma ótima avaliação bimestral para vocês, beleza?